seguinte situação. Já faz meia hora que você está correndo e quando para, ao invés de respirar como uma pessoa normal, tem que respirar por um canudinho. Como você se sentiria? Eu tenho a resposta. É isso que os pacientes que sofrem de asma enfrentam todo santo dia. A asma não parece ser algo horrível ou limitador demais. Para quem está de fora, pode parecer que se a pessoa carregar sempre uma bombinha de asma consigo, poderá fazer tudo normalmente. E quando começar a ter problemas, basta dar algumas borrifadas que logo passa. Mas isso é uma coisa que limita muito a vida diária. É a asma que decide o que você pode fazer, onde pode ir e como deve planejar o seu tempo. E tem também algumas histórias de horror sobre asma. Por exemplo, quando você esquece sua bombinha. Foi isso que aconteceu comigo uma vez. Vou lhe contar como isso aconteceu. Meus pais adoram animais e nossa casa sempre foi cheia de gatos. Quando eu tinha 10 anos, nós nos mudamos para uma nova casa e levamos os gatos junto, é claro. Aí, minha mãe resolveu colocar carpete no piso de toda a casa. Além disso, a casa estava sendo pintada e isso é uma espécie de mega combo para a asma. Eu percebi que não conseguia respirar direito quando estava dentro daquela casa. Parecia que alguém tinha colocado uma pedra no meu peito. Então, eu tinha que sair de vez em quando para respirar ar puro. À noite, eu não conseguia dormir. Eu comecei a tossir e estava praticamente cuspindo meus pulmões para fora. Foi aí que fui diagnosticada com asma. Não é uma situação fácil de aceitar, dá para viver com a doença, mas quando você é criança, você não percebe que isso vai além do constante uso de medicamentos. Eu não me importava muito, tirando a constante necessidade de recuperar o meu fôlego, e o fato de eu ter que abrir mão dos esportes mais ativos, eu já não gostava deles mesmo. Não percebi muitas mudanças no meu dia a dia. Claro, você nunca presta muita atenção na respiração, e quando você é asmático, às vezes pode sofrer a cada respirada. Mas como não dá para mudar isso, o remédio é aceitar e seguir em frente. Eu comecei a entender que a situação não era tão simples como apenas use seus medicamentos quando outro paciente do meu médico, um garoto da minha idade, quase morreu de um ataque de asma. Ele estava com a bombinha, mas o ataque foi tão forte que ela não foi suficiente. A sorte é que a ambulância chegou rápido e conseguiu salvá-lo a tempo. Caso contrário, não haveria muita esperança para ele. Eu nunca tinha me perguntado antes, mas e se a bombinha não funcionasse? Quer dizer, por que ela não funcionaria? Essa foi a primeira vez que eu me dei conta de que talvez a minha doença fosse mais perigosa do que parece. Mas mesmo assim eu continuava desleixada. Sabe como é? Quando se está na pré-adolescência, você tem coisas muito mais interessantes para pensar, ao invés de ficar conferindo se a sua bombinha está com você ou pesquisar formas alternativas de lidar com um ataque de asma caso alguma coisa dê errado. Você simplesmente tem certeza de que vai ficar tudo bem onde quer que esteja, e não importa o que você faça. Valeu a tentativa, Lana. A vida sempre dá um jeito de nos dar alguma lição. Uma vez eu saí para fazer uma trilha com meus pais. Eles adoram essa atividade e resolveram me levar pela primeira vez. Nós encontramos um caminho remoto, bem distante de tudo, porém não era complicado para que eu não tivesse problemas para recuperar o fôlego. Nós fomos para lá de carro e o combinado era passar a noite na floresta. Juntei minhas coisas e peguei tudo o que precisaria para a viagem, incluindo meu kit para asma em uma bolsa preta. Depois a deixei na cozinha e mais tarde percebi que meu pai tinha trazido ela para o carro. Aí eu pensei que estava tudo certo e esqueci daquilo. Quando chegamos, eu fiquei encantada com o ar puro, com a linda paisagem, com os passarinhos cantando e com todas as outras coisas boas que vemos em uma trilha. Nós pegamos nossas mochilas e partimos. Estávamos conversando e rindo enquanto entrávamos na floresta e eu esqueci literalmente de tudo. Me diverti muito. Depois de 2 ou 3 horas, fizemos uma parada para descansar um pouco. Eu vi uma linda flor no chão e resolvi cheirá-la. O cheiro era muito forte e eu entendi na hora que tinha cometido um erro. Senti minhas vias aéreas fechando e rapidamente procurei pela minha bolsa de asma e ela não estava lá. Aquela era a bolsa de remédios e cremes da minha mãe, que era idêntica à minha. Era essa que meu pai tinha trazido da cozinha e a minha tinha ficado lá em casa, em cima da mesa. Eu entrei em pânico, o que dificultou ainda mais a minha respiração. Eu estava tossindo e não conseguia inspirar para recuperar o ar perdido. Meus pais não perceberam o que estava acontecendo no começo, mas quando entenderam do que se tratava, também entraram em pânico. Minha mãe começou a procurar a bombinha e eu não conseguia explicar para ela que não estava com ela. Eu não entendia que eu tinha que sentar, me acalmar, tentar respirar e encontrar uma posição na qual eu sentisse pelo menos um pouquinho de alívio.
Fiquei andando em círculos, como se fosse uma galinha sem cabeça. Chegou um momento em que eu entendi que era isso. Adeus, mundo cruel. Eu estou morrendo. Meus pais estavam tentando me ajudar de alguma forma, encontrar uma bombinha velha, talvez, ou me pegar no colo e procurar um hospital, mas o que eles poderiam fazer tão longe da civilização? Em um determinado momento, fiquei exausta de correr em círculos e estava sufocando. Minha cabeça estava girando e simplesmente me deitei no chão. Eu pensei comigo, querido Deus, se você estiver me ouvindo, por favor, me deixe viver. Se o Senhor me ajudar, eu juro que vou ser mais atenta e vou carregar minha bombinha comigo para onde quer que eu vá. Bem, isso parece meio patético, mas naquele momento eu senti que minhas vias aéreas abriram um pouquinho e consegui respirar um pouco. Eu estava salva. Um milagre, você diria. Bem, talvez, ou simplesmente porque eu parei de correr e deitei, e estranhamente essa posição me deu alívio. Mas naquele dia entendi que eu é que tinha que cuidar de mim mesma, não outra pessoa, e que era minha responsabilidade de checar se a bombinha estava comigo. Eu poderia ter morrido. E depois desse episódio, meus pais se dedicaram mais a me lembrar caso eu esquecesse. Nós voltamos e agora tenho certeza que da próxima vez que eu for fazer trilha, levarei uma quantidade de bombinhas que dê para pelo menos 2 meses, só para garantir. Acho que deveríamos conscientizar mais as pessoas sobre a asma. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe um comentário se você conhece outra pessoa que também esqueceu a bombinha de asma.